Agora que você já sabe um pouco sobre assembly, registradores e instruções, nesse vídeo eu vou te mostrar como criar funções, como utilizar a stack para passar parâmetros para essas funções e como utilizar macros para escrever um código mais limpo e menos repetitivo. Lembrando que eu vou estar utilizando o comando make para rodar o nosso programa, e para isso você precisa da makefile, além dos 3 arquivos, do nosso programa, do nosso kernel e das 2 etapas do bootloader. Esses 4 arquivos você pode encontrar na descrição do vídeo. Então vamos lá. Tem algumas coisas aqui, mas está tudo comentado. Por enquanto, só o que está rodando é isso daqui, para limpar os registradores. Então deixa eu dar um make para ver o que acontece. Ele começa a rodar o kernel, mas não está acontecendo nada, só limpando os registradores. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é printar um caractere. Para printar um caractere, a gente vai utilizar o interrupt int10h. E esse int10h a gente vai utilizar, aqui eu estou lendo da Wikipedia, int10h. E aqui a gente encontra que o modo teletype output, que é o que a gente quer para printar caractere, é quando o h está com esse valor, 0EH. E no AL a gente define qual caractere que a gente quer. Então, vamos lá. No H, a gente coloca 0EH, que é o que ele está falando aqui, 0EH, para dizer que a gente quer esse modo. E o caractere, no AL, vamos botar C. Então, salva isso, rodar. Ele printa aqui o caractere C. Só que a gente quer sair desse modo aqui, que é meio que um terminal, e entrar num modo de vídeo que seja texto. Só texto, sem ser esse terminal. E para isso, é para isso que tem essa parte. A gente vai utilizar novamente o int10h, mas dessa vez, ao invés de utilizar esse modo, que é com esse valor no h, a gente vai utilizar esse modo aqui, setVideoMode, essa função, melhor dizendo. E essa função, setVideoMode, ela é ativada quando o registrador AH possui esse valor. E daí a gente está dizendo, a gente quer entrar na função de setar o modo do vídeo, e no AL a gente diz qual é o modo de vídeo que a gente quer. Então, primeiro, a gente vai chamar o int10h, mas antes a gente precisa setar o h para 00h. E como que a gente sabe quais são os modos de vídeo disponíveis? Aqui no Wikipedia eu não achei, então pesquisa na internet. Você pesquisar isso aqui, int10h AL Video Mode. Eu achei nesse site aqui os modos. Então, vou pegar aqui o primeiro, 00h. Ele é texto, que é o que a gente quer, e nessa resolução, tudo faz. Então, vamos lá. Colocar no AL, que a gente quer o modo de texto. Vamos rodar isso aqui. E ele primeiro muda o modo daquele que é meio que um terminal para esse modo texto. Ele printou o C, porque a gente colocou o C, e está aqui o cursor piscando. Então, digamos que a gente queira escrever a palavra casa. A gente precisa, então, copiar isso tudo aqui para cada uma das vezes que a gente for printar um caractere. Então, vamos lá. C, A, S, A. Casa. Rodar. E daí ele printa a casa. Essa linha aqui, ela não é realmente necessária de ter em todas essas vezes. Tanto que eu vou comentar ela e vou rodar e vocês vão ver que vai funcionar. Salva aqui. Ele funciona mesmo assim. Mas eu acho interessante e é recomendável você colocar essa linha sempre antes. Porque se você não colocar, você está supondo que o H vai permanecer durante seu programa todo com esse valor. Mas digamos que aqui no meio, num programa maior, você vai lá e acaba mudando o valor de AX. Move AX algum valor. E aí isso naturalmente vai mudar o high e o low, que são o que compõem AX. E aí você vai ter um problema na hora de imprimir. Então eu acho mais seguro você deixar essa linha sempre. Então beleza. Tá funcionando, mas isso aqui tá muito repetitivo. Acho que tá na hora de criar uma função. Ao invés de chamar essas 3 linhas toda vez que a gente quiser printar um caractere, a gente simplesmente chama a função. Eu tirei o data daqui, porque a gente não vai utilizar o data. Então vamos nomear a função de putchar. A função ela vai colocar um caractere, nada mais justo. Então vamos pagar tudo isso aqui. Vou pegar isso e vou colocar aqui em cima, na putchar. Então agora tá fazendo isso, tá setando C, então quando eu chamar aqui a função, dar um call putchar, teoricamente é para ele printar o C.
Ok, ele deu problema porque esqueci de uma parte muito importante, que é o return. Já já eu explico exatamente o que é que esse return faz, mas por enquanto você pode imaginar isso aí como um return de um C da vida, por exemplo. Prontinho, printou o C. E agora, o problema é que a gente não está definindo na chamada de função qual é o caractere que a gente quer imprimir. A gente está definindo, está hardcoded aqui dentro, né? C. Então, para evitar isso, a gente pode tirar essa definição do AL, né? Ou melhor, essa atribuição do valor do caractere C para o registrador AL dentro da função e definir isso antes. Então, vou apagar isso aqui e vou colocar aqui. Então, toda vez antes de chamar a função, eu defino qual é o caractere que eu quero imprimir e chamo a função. Então, vamos lá. Funciona da mesma forma. Eu vou demonstrar que depois funciona também, então colocar aqui, sei lá, A. E dar um call putchar. Naturalmente ele printa CA. O problema dessa abordagem é que toda vez que a gente chamar uma função e a gente for passar o argumento, a gente precisa ficar lembrando qual é o registrador específico que vai estar esperando o argumento. Aqui para putchar é a L, mas para uma outra funcionalidade, de repente estou usando até um outro interrupt nessa outra funcionalidade e ele está esperando num outro registrador. Tipo, sei lá, o BX, ou então o BL. E a gente não quer isso porque seria inviável ficar lembrando para cada função exatamente qual registrador a gente está esperando. Então, para resolver esse problema, a gente vai utilizar a stack. A stack, você pode pensar nela como uma estrutura de dados que é mais ou menos assim. Você tem duas funções, a push, duas operações, melhor dizendo, que serve para colocar itens, elementos dentro da stack, e a pop, que serve para puxar elementos da stack e guardar em algum registrador. A X, por exemplo, a H, a L, enfim. Uma peça-chave para utilizar a stack é o stack pointer. Ele vai estar apontando sempre para o topo da stack. Então, se a gente der um push no C, por exemplo, o stack pointer ele vai decrementar para abrir espaço para isso que a gente está puxando e colocar isso aí no espaço que ficou disponível. Se a gente der um push agora num caractere A, o SP ele naturalmente vai decrementar novamente para abrir espaço para esse A, e o A vai então para essa localidade. Perceba que eu estou dizendo que o SP está decrementando, e a gente fala isso porque a stack ela está crescendo nessa direção, como você pode ver, é uma pilha, né? E essa direção é em direção a endereços de memória menores. Então, a gente normalmente representa endereços de memória com hexadecimal, mas para simplificar, digamos que aqui seja o endereço de memória 10. Então, para cima ele vai estar diminuindo. Aqui vai ser 8, aqui vai ser 6, aqui vai ser 4. E ele diminui de 2 em 2 porque a gente está colocando, o que a gente está colocando nesse caso, o caractere, ocupa só espaço de 2. Então, voltando rapidinho para o código, vamos entender exatamente o que é esse hatch e o que é esse call putchar, exatamente, é o que ele está fazendo. Porque esse call putchar, na verdade, é um atalho para dois comandos. O que esse call putchar está fazendo é, primeiro, push no endereço de retorno dessa função, já explico o que é isso, e depois ele dá um jump para a função, putchar. Esse endereço de retorno aqui, esse que eu estou chamando de hatch address, é na verdade o endereço da próxima linha que deverá ser executada. Então, no caso, vai ser o endereço dessa linha aqui. Porque o que acontece é que o programa ele vai estar executando a linha cujo endereço está dentro do ponteiro de instrução. Então, no momento que ele chega aqui, vamos supor que essa numeração aqui é o endereço da linha. Ele está no endereço 20 aqui no IP, certo? Porque ele está rodando essa linha. Aí deixa eu voltar aqui, tirar isso. Pronto, está no endereço 20. Quando ele entrar aqui no 21, o IP, no caso o IP vai trocar para 21, então quer dizer que ele está na 21. Quando ele entrar aqui na call putchar, que vai fazer aquilo que eu coloquei antes, ele primeiro vai 22, aí troca para 22, ele vai puxar o endereço de retorno dessa função, que no caso é a próxima linha, que no caso aqui é 25, então ele, quando dá push, o SP decrementa e salva aqui 25 na stack. No caso aqui eu tô simplificando as coisas, porque no caso o endereço de memória vai estar, seria normalmente representado hexadecimal e tal, mas
para simplificar as coisas, é mais ou menos isso. E aí ele chega aqui no jump, puxar 23 agora. E o que vai fazer isso aqui é tipo um go-to da linguagem C. Ele vai pular para puxar. Então, cadê puxar? Puxar tá aqui, então ele pula para aqui. Ou seja, aqui vai mudar agora para 4. Mudou para 4. Aí ele vai mudar para 5, mudar para 6, mudar para 7. Terminou a função. Só que a gente não quer que ele continue a executar aqui. A gente quer que ele volte de onde ele parou. Então, para isso que serve o hatch, que é o return. Esse return, ele pega esse endereço de retorno que está na stack, coloca ele dentro do ponteiro de instrução, e aí quando faz isso, a execução que chegou aqui no hash estava no 8, ela vai agora voltar para aqui, que no caso 25 é o próximo, ele chega aqui. E aí começa a executar o próximo. E aí ele incrementa o ponteiro, o stack pointer, que é justamente porque o 25 continua aqui, né? Então, quando o stack pointer está aqui, é como se ele existisse na memória, mas quando você incrementa o SP, ele continua lá, mas isso passa a ser lixo para o compilador. Então, passa a não mais tecnicamente ocupar memória, porque a gente vai poder sobrescrever tranquilo. Embora, de fato, ele tecnicamente esteja lá ocupando memória. Então, é isso que acontece quando a gente dá um call puxar. Por isso que a gente precisa ter esse return. Porque se a gente não tivesse return, o que vai acontecer, ele vai continuar a executar aqui, aí vai entrar aqui, e aí eu nem sei o que acontece, na verdade. Se ele dá problema quando chega aqui, ou se ele fica executando para sempre. Eu imagino que ele vai ficar executando para sempre. Por isso que lá no início do vídeo, quando a gente esqueceu de botar o hatch, ele ficou aparecendo C, e depois parou, de repente porque ficou muito rápido, não sei. Mas é mais ou menos isso. Então vou tirar essas duas linhas, deixar o call puxar, mas agora a gente já sabe que quando a gente chama a função, e aqui no meu desenho eu vou estar chamando isso de endereço de retorno, né? Return address. Ele vai puxar, primeiro na verdade ele decrementa, aí depois ele coloca isso aqui, e fica salvo para quando a função terminar de executar e chegar no return, fazer um pop daqui para colocar esse endereço de retorno no ponteiro de instrução e voltar de onde a função parou. Vamos agora então usar isso que a gente aprendeu para passar argumento para a função utilizando esse push, utilizando a stack. Vamos então tirar primeiro essas atribuições, já que elas vão ficar dentro do puxar. Vamos botar aqui, move AL. De onde vai vir esse argumento? Bem, ele vai vir da stack. Como a gente vai pegar da stack, já eu mostro. O primeiro passo é empurrar para a stack. Dar um push para a stack no nosso argumento. Então aqui vai ser um push C e aqui um push A. Então, o que vai acontecer quando o programa chegar aqui nesse push C é o seguinte. O SP decrementa, o C vai entrar aqui. E aí, quando ele chegar no call push lembra do que eu disse que o call push na verdade, ele é um push no endereço de retorno da função e depois um jump para a função. Então, ele vai dar um push nesse endereço de retorno. Então, o SP primeiro vai decrementar e o endereço de retorno vai ficar salvo na stack. E aí ele vai dar um jump agora para aqui. Ele deu jump para aqui e a gente agora tem que passar para L esse argumento. Para a gente acessar esse argumento, a gente precisa pegar a posição de SP mais 2, porque isso aqui, como eu falei, tem um tamanho de 2. Então, SP mais 2 vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Só que o que a gente quer passar para L não é o endereço em si, que é o que SP mais 2 vai estar guardando, digamos assim. É justamente o valor, o caractere C. Então, o que a gente faz é utilizar colchetes, brackets. Isso aqui é como, na linguagem C, o operador de dereferenciar. É basicamente isso. Eu tenho um SP mais 2, ou só SP, que é, basicamente, um endereço de memória. E isso aqui em volta vai falar, eu quero o valor daquilo que tem nesse endereço de memória. O problema é que, por algum motivo que eu não sei qual, o SP não pode ser indexado. Então, é proibido utilizar essa operação aqui, esses colchetes, no SP. Então, a gente precisa primeiro pegar esse endereço de SP, colocar em outro registrador, que no caso eu vou escolher o SI, e depois indexar o SI, ao invés de indexar o SP. Então, para isso, a gente vai primeiro chegar aqui, dentro da puxar, a gente vai dar um move SI SP. Então, a partir do momento que a gente faz isso, o que está acontecendo é o seguinte.
eu dei um move no SI/SP, então ele vai pegar o valor de SP, que é esse endereço de memória, e passar para SI. Então SI vai guardar agora esse endereço de memória. Na abstração que eu estou fazendo aqui é como se SI estivesse apontando para esse endereço de memória. E agora, aqui no AL, a gente vai... não é proibido indexar SI, então a gente pode indexar ele. Então aqui em AL a gente vai indexar SI. Só que a gente não quer SI, a gente quer SI mais 2, que é para ele apontar para aqui. Então, a gente dá um SI mais 2 e pronto. SI mais 2 vai ser, no caso, essa região da memória, que vai então pegar esse argumento. Ou seja, a gente deu um push no C, colocou na stack, passou... Então, de um ponto de vista de alto nível, a gente está passando esse argumento, e agora aqui, dentro da função, a gente está pegando esse argumento da stack e guardando em AL. Então, se tudo der certo, é para isso funcionar da mesma forma que estava funcionando antes. Vamos ver. Make. E vou lá, CA. Funcionou da mesma forma. Vamos seguir aqui a execução só para ver o que acontece. Então, ele puxou C, deu call no pushar, então puxou o hatch address, o SP já está aqui em cima. Quando ele chegou aqui no int 10, ele já printou o C na tela. Quando ele chegar no hatch, vai acontecer aquilo que eu falei. O hatch address vai para o ponteiro de instrução e o SP vai ser incrementado. E aí, porque o endereço de instrução, o ponteiro de instrução agora recebeu o hatch address, ele tá coisando aqui, aí foi para aqui, aí recebeu o hatch address, que no caso é esse aqui, que é do próximo, aí ele chegou aqui. Aí vai agora executar isso, que ele vai dar push no A. Então, primeiro o SP vai decrementar, aí o A vai entrar na stack, vai chamar o pushar, então vai puxar o endereço de retorno dessa função agora, que se tiver mais coisa aqui depois, vai ser esse endereço aqui de depois. Então vai ter um outro hatch address, hatch addr, que vai ser puxado para isso aqui. Primeiro, na verdade, o SP decrementa, e aí puxa o hatch address, o endereço de retorno. E aí ele vai entrar aqui na função, vai fazer essa mesma coisa aqui de igualar o SI ao SP, e aí vai pegar SI mais 2, então SI mais 2 vai ser isso aqui, então vai pegar o A. Aí ele guarda no AL o A, printa o A, e aí faz o mesmo processo. Pega isso aqui, coloca aqui, né? Esse vai sair agora, o próximo interjetão está aqui e o SP vai ser incrementado. Perceba que sempre que a gente dá um push no stack e chama a função, esse argumento, isso que a gente passou, esse elemento vai ficando na stack e vai acumulando. Eu não sei se isso é um problema real, mas eu imagino que eventualmente se o SP ficar subindo assim, pode ser que ele chegue ao fim da memória e não tenha mais memória e isso dê algum problema. Não sei se isso de fato acontece, mas gosto de evitar, até porque é muito simples. Basta você fazer o seguinte, se o SP ele foi decrementado, então vamos voltar aqui para a situação, vou comentar isso aqui. Nesse caso aqui, o SP está aqui, a gente dá um push no C, então o SP ele vai decrementar para vir para o C e o C vem para cá. Aí chamou a função, se a gente não fizer nada, ele vai chamar a função e o SI vai setar de novo para cá e vai pegar o C duas vezes, então vai printar C duas vezes. Vamos checar se de fato é isso que está acontecendo. E de fato está printando o C duas vezes. Só que o que a gente quer fazer é, depois que a gente usou esse argumento, a gente quer que esse argumento saia da stack. Então o que a gente precisa fazer para isso é simplesmente pegar o SP e adicionar 2. Porque tudo que está acima do SP é considerado como lixo para o compilador. Então isso aqui, tecnicamente, vai continuar lá, mas agora isso aqui é considerado um espaço livre de memória, então pode ser sobrescrevido sem problema. Então, para fazer isso, basta chegar aqui, depois que a gente já não mais precisa do que a gente puxou para a stack, e dar um add sp2. E isso vai fazer com que, depois que tenha utilizado o sp faça isso, e aí agora ele vai estar apontando para esse endereço de memória que aí eu não sei se não existe ou se, enfim, alguma outra coisa. Mas, bora rodar então e ver o que acontece. Teoricamente não é para printar C duas vezes, é para printar C e depois ou ele vai dar algum erro, mas eu imagino que na verdade ele vai printar algum lixo, alguma coisa que esteja no endereço de memória que o SP foi parar, seja lá o que isso seja. Aí, printou uma carinha feliz, perfeito. Essa carinha feliz então aparentemente está aqui em algum canto.
Tem um carinha feliz. Fantástico. Então, vamos voltar aqui como estava. E a gente simplesmente cria o hábito de sempre que puxar algum argumento, incrementar o SP2 para ele descer. Então, se a gente puxar 2 argumentos, por exemplo, se a gente tivesse uma função que recebesse 2 argumentos e outro argumento aqui, a gente teria que dar 2 age no SPU. Então, simplesmente vem aqui e botar o número 4. Então, para ficar de acordo com o número de argumentos, porque se tiver 2 argumentos, ele vai subir 2 e aí a gente quer que ele desça 2 depois. Então, deixa eu voltar aqui como estava. Então, para a gente fazer o nosso exemplo da casa, ficou um pouquinho mais simples agora, mas ainda assim, deixa eu colocar aqui, casa. Já estava. Ok, vamos rodar só para ver. Beleza, casa. Ficou um pouquinho mais simples do que antes, mas ainda assim a gente está utilizando 3 linhas. E a gente está fazendo uma coisa aqui repetitiva, que é adicionar isso daqui depois, e a gente está efetivamente usando 2 linhas para chamar a função, mas isso pode ser melhor. Para tornar isso melhor, a gente vai utilizar macros. Da mesma forma que o compilador GCC, da linguagem C, permite a criação de macros, então uma coisa do tipo, tu chegar aqui no início do teu programa e botar que pi é 3,14. E aí toda vez no seu código, quando tiver um pi, ele vai, antes de compilar, substituir aquilo pelo número que você colocou lá em cima, que no caso 3,14. O NASM, que é o compilador que a gente está utilizando para compilar um assembly, que está sendo abstraído aqui pela Makefile, mas se você abrir lá, você vai ver que ele está chamando NASM, também tem isso. E da mesma forma que em C dá para colocar meio que argumentos aqui nesse macro, também tem como colocar argumentos no macro do assembly, no caso do NASM, melhor dizendo, que é o compilador. Como faz isso? Primeiro, a ideia do macro é fazer um macro para toda a função, justamente para abstrair isso. Então, você fez a função, depois da função você começa a fazer o macro daquela função. Para fazer o macro, você coloca porcentagem, sinal de porcentagem, macro, o nome, no caso puchar, a quantidade de argumentos que você quer passar. Se você não quiser passar, você não bota nada, mas nesse caso eu vou colocar 1, quero passar um argumento. Sinal de porcentagem, end macro. Beleza. Aqui dentro, eu vou colocar justamente isso aqui. Vou copiar, colar aqui, dar uma indentação. Beleza. Um detalhe é que não pode ter o mesmo nome. Então, um deles vai ter que mudar. Como o que eu vou estar chamando é o puchar, eu vou deixar isso dessa forma. E aqui eu vou colocar um underline na frente. Pronto. E aqui eu vou ter que naturalmente mudar para um underline também, que é o que vai estar chamando. Agora eu vou estar passando o argumento. Eu quero pegar esse argumento aqui em vez desse C. Então vai ser %1. Se eu tivesse 2 argumentos e eu quisesse pegar o segundo argumento, seria %2. Nesse caso, vamos deixar só um argumento. E pronto, está definido o nosso macro. Ele vai fazer, toda vez que a gente chamar puchar e der um argumento, ele vai rodar isso aqui dentro, baseado no argumento que a gente deu. Então a gente pode se livrar disso aqui tudo e simplesmente chamar um puchar passando o que a gente quer. A gente quer escrever casa, então vamos lá. A. Vamos rodar. E casa. Perfeito. Quase uma linguagem de alto nível, né? Você simplesmente precisa de uma linha e roda uma funcionalidade um pouco mais complexa. Show. Últimos 2 detalhes. É importante lembrar, quando você estiver fazendo uma função que tem mais de um argumento, que a stack, ela funciona da seguinte forma. Digamos que eu tenho uma função que recebe 3 argumentos, então eu vou dar 3 pushes. Então vamos fingir que isso aqui é uma outra função, eu tenho um 3, e aqui eu vou ter 1, 2 e 3. Lembra que, como eu estou passando 1, 2 e 3, o que vai acontecer é o seguinte, o SP faz isso, vai estar 1, 2 e 3. E aí, puxou os argumentos, agora ele vai, no caso o SP está aqui embaixo, aí vai puxar o return address, o SP vai decrementar para dar espaço, o return address fica aqui, aí vai entrar na função. Entrou na função, o SI iguala, aí ele vai pegar SI mais 2, aqui no caso vão ser 3 argumentos, então vão ter 3 pegadas aqui, né? Vamos supor que ele pega e faz alguma coisa, pega e faz alguma coisa, pega e faz alguma coisa.
Eu não vou me preocupar em pensar em alguma coisa, mas vamos supor que tenha algum uso aqui. Ou então que seja um depois do outro, mas cada um está levando a um registrador diferente, por exemplo. Mas o que é importante de falar é que aqui ele vai pegar mais 2, aí mais 4 e mais 6. Só que aí, a ordem que eu passei os argumentos aqui embaixo vai ter sido 1, 2, 3. Mas a ordem que eu vou pegar aqui vai ser 3, 2, 1, né? Porque se eu peguei o SI mais 2 é aqui. Então ele vai pegar o último argumento primeiro. Para evitar isso, você teria que, dentro da função, se preocupar em pegar as coisas ao contrário. Então, na verdade, pegar o SI mais 6 aqui, depois o SI mais 4, e depois pegar o SI mais 2. Porque aí você vai estar pegando primeiro esse, depois esse, depois esse. Só que isso aqui pode acabar lhe atrapalhando e tal. Então, o que eu recomendo fazer é usar o truque na macro. No macro. Você pode pegar isso aqui nessa ordem mesmo, na ordem natural de se pensar, 2, 4 e 6. E na macro que você troca a ordem. Você bota o último argumento primeiro, o segundo aqui, depois o primeiro. Porque assim o que vai acontecer é, vamos voltar aqui no tempo, antes de puxar os argumentos, né? O SP vai estar aqui embaixo. E aí, peraí que eu colei sem querer. E aí, eu vou passar os argumentos 1, 2 e 3, mas ele vai pegar primeiro o terceiro argumento e vai puxar. Então vai puxar isso aqui. Primeiro faz isso, né? Depois puxa. E aí vai puxar o segundo. Então ele faz isso, puxa o segundo. E depois faz isso e puxa o terceiro. Por fim, ele vai fazer isso aqui e puxar o return address. E aí vai ficar na ordem correta, digamos assim. Na ordem que quando você estiver pegando assim, sem se preocupar em pegar ao contrário, ele vai pegar certo na ordem que você passou. E por fim, é importante lembrar de colocar a quantidade certa aqui. Era 2 porque era só um argumento, mas como são 3 agora, vai ter que dar um add SP 6. Né? Porque depois que der o return da função, o SP vai descer até aqui. Aí 2, 4, 6. E aí agora isso aqui é lixo e liberou a memória. Último detalhe é que sempre que você for entrar numa função, é importante você utilizar esses dois novos comandos. É o puxa e o popa. É push all, puxar todos, e pop all, pop todos. O objetivo disso é puxar, dar um push em todos os registradores. Então é tipo assim, vou entrar na função, né? Então, eu decremento SP aqui o necessário, salvo o estado de todos os registradores, e só aí eu puxo os meus argumentos, né? Primeiro move isso, daí vou puxar os argumentos, para depois puxar o return address. Porque aí depois que eu terminei de mexer com a função, os valores dos registradores antes da função iniciar vão estar guardados aqui no stack, e daí o popa vai dar um pop em todos esses e devolver para todos os registradores. Então a X vai voltar como estava, BX vai voltar como estava, e o SP volta aqui para o início. O intuito de fazer isso é porque num programa muito grande, digamos que você eventualmente esteja utilizando aqui o AX, por exemplo. Digamos que aqui você dá um move AX e algum valor, sei lá, Y. E aqui embaixo você está esperando que esse valor se mantenha. Então, você quer que quando chegue aqui o AX continue valendo esse caractere Y. Mas o puxar, ele está mexendo com o AX. Está mexendo com a L e com o H, que são os que constroem o AX. Então, esses puxar aqui vão bagunçar basicamente esse AX. E quando chegar aqui, o AX não vai estar mais valendo 1. Vai estar valendo uma mistura aqui do que foi que aconteceu. Então, se você colocar aqui no macro esse puxa, esse popa, quando ele chega aqui, antes de entrar na função, ele vai salvar esse valor do AXY, e quando sair da função, o AX volta a ser Y. Aí entra na função, guarda como Y, bagunça. Aí sai da função, volta a ser Y. Até sair da última, e ele volta a ser Y, e aí permanece a ser Y aqui. Só esse detalhe, para não ter nenhum problema em algum um programa um pouco maior. É isso. Ficou um pouquinho grande, mas eu espero que tenha sido útil.
Qualquer dúvida pode mandar que eu tento lhe ajudar. Valeu e um abraço.